Olá, família! Tudo bem com vocês? Vamos falar de um caso que aconteceu no dia 18 de janeiro desse ano. O desaparecimento de um jovem, Décio Castro dos Santos Júnior. Décio, que na época do desaparecimento tinha 23 anos, prestes a completar 24 anos, desapareceu sem deixar nenhum rastro em São José dos Campos, São Paulo. A família, desesperada, tenta notícias do Décio até hoje, falando com todas as mídias possíveis, todos os locais que abrem espaço, tentam de todas as formas compartilhar as fotos e informações do Décio para que se tenha notícias. Décio, que desapareceu no dia 18, estava fazendo seus afazeres normais. Sua mãe deu falta dele às 3 da manhã quando viu uma mensagem dele, uma ligação que por volta da meia-noite não foi completada. Desse dia em diante, não se tem mais notícias do Décio. Vamos receber hoje Doris, a irmã do Décio, para tentar entender esse desaparecimento no mínimo misterioso, onde tem mensagens não explicadas, locais que ele visitou ou últimos locais que teria sido visto e que não disponibilizaram imagens até agora. Então, todo um emaranhado de informações que tecem esse desaparecimento tão intrigante e, no mínimo, misterioso. Vamos receber a nossa convidada de hoje, a Doris, que vai falar sobre o desaparecimento do seu irmão. Bom dia, Doris. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Marconde, tudo bem? Eu sei que os dias para você e da família não são muito bons, mas é um cumprimento normal. Eu aí entendo. Doris, sobre o desaparecimento do seu irmão, ele foi no dia 18 de janeiro desse ano, né? Agora já temos aí por quase 90 dias do desaparecimento, um pouco mais de 90 dias do desaparecimento dele. Você pode Já falar tem para a gente três como era a meses. rotina do seu irmão e o que aconteceu no dia 18, por favor? De todas as informações que você tem, para que a gente possa passar os máximos detalhes desse caso? Então, Marconde, ele desapareceu no dia 18, né, de janeiro. Ele ontem mesmo completou 3 meses que ele está desaparecido e ele morava com a mãe dele em São José dos Campos, São Paulo. Eu sou irmã dele, mas eu moro na Bahia. Eu já sou casada, eu não moro lá, né? E assim, a mãe dele era a pessoa mais próxima, né, que ficava com ele. Ele já fazia tratamento, ele tem dependência química e depressão. Ele fazia tratamento pelo CAPS. A mãe dele deu a medicação para ele no dia 18, eles tomaram café normal, juntos. Ela foi trabalhar, que ela é diarista, né, ela foi trabalhar, e ele ficou em casa, como sempre ele ficava, estudando, né, que ele estava estudando para passar numa faculdade de medicina. Inclusive, ele também foi aprovado no cursinho do Poliedro de São José dos Campos, e já era para ele estar começando já o cursinho em fevereiro agora, né? Que ele conseguiu uma bolsa 100%. Aí, nesse dia 18, ela foi trabalhar e ele ficou em casa. Quando ela chegou de noite, ela abriu a porta do quarto, ele não estava mais em casa. E aí, na verdade, ela recebeu a ligação 1 hora da manhã. Ela recebeu a ligação dele, só que aí ela estava dormindo e aí acabou não atendendo. E aí, quando ela acordou no dia 19, ela viu a ligação dele, tentou retornar, mas aí ele já não atendia mais. E desde então, nem rede social, nem celular, nada, a gente não consegue falar com ele. E a última localização dele não, do celular dele, né? Que a polícia conseguiu pegar foi em São Paulo, ali próximo da Cracolândia, ali perto da Cracolândia. Acho que eu não sei assim exato o endereço, mas foi ali pelo lado da Cracolândia, o celular O dele. celular dele então teria dado sinal não em São José dos Campos, mas em São Paulo, né? Você sabe quantos dias após o sumiço dele que esse sinal foi localizado? Olha, eu não sei assim exatamente quantos dias, porque, como eu disse, eu moro na Bahia, eu tô tentando ajudar assim de longe, né? Mas a mãe dele que está mais indo na polícia, na delegacia, e foi logo, eu lembro que foi logo nos inícios, quando ele desapareceu, que ela fez o boletim de ocorrência. Depois de uns dias, a polícia pegou a localização do celular dele e estava dando ali na Cracolândia. Agora, não encontraram ele, só o celular dele que estava dando ali.
Doris, o seu irmão, ele tinha uma rotina, como você disse, de cursinhos. E era considerado uma pessoa, um jovem super inteligente e promissor, apesar do problema de depressão em que ele fazia o tratamento. Você pode falar sobre quem era o seu irmão pra gente entender quem é o seu irmão? Certo. Então, meu irmão, ele sempre foi muito inteligente, ele manjava de internet, ele sabia, tipo assim, mexer muito na internet, fazer coisas na internet, assim, sabia acessar programas, essas coisas. E ele também gostava muito de ele queria muito passar na faculdade de medicina, era o sonho dele. É tanto que ele já tinha passado em outras faculdades, federal, outras federais de São Paulo e assim na área de engenharia, direito, outros cursos. Só que o sonho dele era medicina. E ele conseguiu essa bolsa 100% no cursinho do Poliedro de São José dos Campos. E ele já estava ele estava ensinando, assim, dando aula para outros que queriam passar também na faculdade. Ele fazia um grupo de estudos. E aí ele estava sempre estudando e já era para ele começar, as aulas começarem em fevereiro, né? Eu liguei lá para o Poliedro, para o cursinho. É super caro esse cursinho, ele conseguiu bolsa 100%, mas infelizmente ele sumiu e aí não chegou aí para o cursinho. Doris, nós recebemos algumas informações que a gente vai falar com você até para entender. No dia do desaparecimento do Décio, havia algumas postagens em redes sociais, no status do WhatsApp, que indicariam que ele pudesse ter saído de São José dos Campos. Que postagens foram essas? Ou partiu Taubaté? Explica pra gente, por Sim, favor. logo no início, quando ele desapareceu, no dia seguinte, no dia 19, teve realmente essa postagem no status do WhatsApp, partiu Ubatuba. Aí depois a gente conseguiu falar com uma pessoa que disse que ele estava combinando de se encontrar com essa pessoa em Taubaté, mas não chegou a encontrar. Só que assim, depois dessas postagens, eu acredito que ele não chegou aí a Ubatuba, porque assim, ele não tinha costume de ir para Ubatuba assim sozinho. E Taubaté ele não chegou a se encontrar com essa pessoa entrou em contato comigo e disse que não chegou a se encontrar. Então, assim, eu acredito fortemente que ou ele está em São José dos Campos, não porque ele queira, mas assim, ou ele está desnorteado, né? Porque tanto tempo sem tomar remédio, provavelmente usando drogas. Então, ou ele está em alguma comunidade em São José dos Campos, ou ele está na Cracolândia mesmo, em São Paulo, entendeu? Eu não acredito mais nessa questão de Ubatuba nem de Taubaté. Nesse ponto, Doris, nós conseguimos informações, vocês conseguiram informações, de que ele teria passado próximo a um hotel perto da rodoviária de São José dos Campos. E que ele, inclusive, já teria hospedado nesse hotel, e ele teria sido visto próximo a essa rodoviária. Quais informações você tem sobre isso, sobre esse hotel e sobre essa rodoviária? Porque esse hotel tem algumas informações que são, no mínimo, intrigantes, né? Então, essa questão do hotel já foi esclarecida, né? No início, a gente soube realmente, uma motorista de aplicativo entrou em contato com a gente e disse que tinha deixado ele nesse hotel. Mas, assim, a mãe dele foi no hotel, logo a princípio não conseguiu as câmeras, né? Porque eu acho que as câmeras também só ficam 7 dias, né? Mas a polícia já esteve nesse hotel e, tipo assim, não, ele não está mais por lá, assim. Ele esteve naquele dia, naquele tempo que ele sumiu, mas eu acredito que ele não esteja mais por lá, porque depois também a gente conseguiu, teve acesso, né, ao aquele Uber, o O aplicativo, né, aplicativo do Uber. e a última localização dele deu em São José dos Campos, só que em outro local que não o hotel, entendeu?
Que horas, mais ou Então, menos, você sabe? Se lembra? foi assim, por volta naquele dia 18, por volta das 8h30, ele deu uma localização em outro local, porque assim, ele pegava o aplicativo Uber e também o BlaBlaCar. A gente conseguiu a localização dele em outro local em São José dos Campos, não mais no hotel, por isso que eu já descarto a questão do hotel. Entendi. Então, quando quando teve mais cedo com essa informação do hotel e da rodoviária, foi anterior a essa passagem do Uber, que teria sido à noite, né? Isso, a gente conseguiu essa informação faz pouco tempo, sabe? E a gente conseguiu essa informação da questão do Uber, mas a polícia já foi no local que a mãe dele passou para a polícia, né? E disse que ele não está lá nesse local em São José dos Campos. Mas esse local seria a casa de um amigo, alguma coisa desse tipo? Não, é um bairro em São José dos Campos. Mas É um a bairro. sua mãe, a mãe dele, não tem nenhuma referência do que ele poderia ter feito naquele local? Então, esse local, infelizmente, é local de pessoas que usam drogas, Entendi. sabe? Eu só não vou falar o nome do bairro porque eu não acho interessante, né? Mas, assim, foi um local foi o último local que ele esteve. E parece que a polícia já esteve lá, mas não encontrou nada, não encontrou ele. É só um local que as pessoas usam drogas. Tá, seu irmão tinha problemas, então, tinha problemas do vício em drogas e tinha o problema da depressão, né? Quer dizer, um aliado ao outro é uma bomba de efeito mental inimaginável. Esse local que você disse que seria para utilização e que ele foi o último local dele, dali, desse local para São Paulo, onde foi localizado o sinal dele, foram quantos dias mais ou menos de diferença? Então, esse local que eu estou te falando foi no dia 18, no dia do sumiço dele, mas eu acredito que desse local ele partiu para outros lugares, entendeu? Porque, assim, o problema é que ele estava com uma dependência química muito forte. Então, para alguém ter, sei lá, chamado ele para ir para São Paulo, para Cracolândia, usar drogas, eu não duvido, entendeu? Ele era muito assim de fazer amizade fácil. Qualquer um que chamasse ele para uma festa, para um barzinho, ele ia, entendeu? Ele não tinha essa maldade. Então, eu acredito que realmente ele não ficou mais nesse local. Ele deve ter passado por lá para consumir drogas e de lá ele partiu provavelmente para São Paulo mesmo. Eu acredito que ele esteja em São Paulo mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Apesar de você falar que ele tinha dependência química, ele estava fazendo tratamento, né? Ele ia no hospital e fazia um tratamento semanal para buscar se livrar dessa dependência química e também se livrar da depressão. Ele faz, pelo que me consta, se você me corrige se eu estiver errado, ele ia semanalmente num posto de atendimento, acho que a mãe dele também o levava, dava os remédios. Ele estava de todas as formas tentando sair dessa dependência e conseguiu o sonho dele de passar para a faculdade de medicina, né? Tanto que você disse que ele fazia o curso, ganhou a bolsa de 100% e também tinha um grupo de estudos, né? Isso. Ex- Como é como é que você via essa relação dele na tentativa de sair dessa dependência? Olha, eu conversava com ele, assim, pelo WhatsApp, às vezes por ligação, e ele queria realmente, eu dava muitos conselhos, eu falava, Décio, você vai destruir sua vida desse jeito, você é tão inteligente, tão bonito, e fica, infelizmente, usando drogas, ele começou com a maconha, e da maconha ele partiu para drogas mais pesadas, e eu sempre dando conselho, sempre, sabe, não desistia dele, eu pedia para ele procurar qualquer coisa, a igreja, qualquer coisa que ele, assim, que ele pudesse se sair dessa questão da droga, sabe? Eu tinha como é que se diz? Essa Preocupação. esperança, eu ainda tenho, com relação a isso. E ele fazia, assim, acompanhamento pelo CAPS com a mãe dele nunca desistiu dele,
sempre foi com ele no CAPS, eles iam semanalmente fazer o tratamento em São José dos Campos. Ele foi internado 2 vezes, mas infelizmente acabou saindo da clínica e aí ele disse que não queria mais voltar para a clínica, que ele achava que ele conseguia se libertar das drogas sozinho, mas não conseguiu, né? E a dependência, você sabe, quando a pessoa tem depressão, porque assim, muitas pessoas julgam, né? Falar, ele entrou na droga porque quis, coisas do tipo, comentários maldosos, como eu venho recebendo, né? Comentários assim sobre meu irmão, mas só quem passa por isso é que sabe, né? Quando você tem uma pessoa próxima a você que infelizmente caiu nesse mundo, ele começou com a depressão, né? Quando ele era pequeno, ele já estava se cortando quando ele era adolescente. E pelo fato também dele ser gay, muitas pessoas não aceitavam ele. Então, assim, juntou tudo. A depressão, a questão de ser gay, Você está falando que e tiveram fatores, né, como a depressão, o preconceito que ele enfrentava e também a isso predisposição à dependência química. É, Isso, quando ele era mais novo, Marconde, ele começou a se cortar. Eu lembro que ele morava aqui na Bahia comigo, e na casa do meu pai, e ele começou a se cortar, né? Ele dizia que esses cortes era para aliviar a dor dele. E depois ele começou uma compulsão alimentar, ele comprava um bolo, assim, grandão, da Bolo Fofinho, daqui de Itabuna, para comer sozinho no quarto trancado. Era uma bandeja cheia de pão com queijo e presunto. Eu já comecei a perceber, sabe, que ele não estava bem. Essa questão dele ser gay não foi muito bem aceita pela família, assim. A mãe dele sempre deu apoio para ele, sabe, apesar dele. Assim, eu penso assim, eu também, porque eu acho que ser gay, né, não muda nada a pessoa, absolutamente entendeu? nada. A Não. pessoa, a escolha com quem a pessoa se relaciona não muda o caráter dela. E isso, ser gay ou ser hétero, não muda nada a pessoa. O importante é a pessoa ser uma pessoa íntegra, boa. Eu sempre falei isso para ele, Décio, eu dou super apoio. Assim, se você estiver namorando uma pessoa de bem, entendeu? Ou um dia casar com uma pessoa de bem, não importa para mim, eu vou aceitar muito bem. É tanto que ele me mandava fotos, sabe, das pessoas que ele se relacionava. Mas quando ele começou a usar drogas, eu falei, não, Décio, não começa não, porque é um caminho sem volta. Foi em São Paulo que ele caiu na perdição. Ele começou com a maconha, os amigos, é leve, não tem problema, e da maconha partiu para outras coisas. Infelizmente, abriu uma porta de entrada e foi cada vez mais subindo o nível, né? Vamos dizer assim, da dependência. Mas, Doris, esse ponto dele, da escolha dele afetiva, isso não interfere no caráter dele, mas me preocupa, né? No caso, porque ele ainda é um jovem, 24 anos, acabou de fazer 24 anos, e ainda é influenciável pelo preconceito dos outros, né? Vamos dizer assim. E como você disse, o preconceito veio também do berço, né? Da própria família que não aceitou muito ele, vamos dizer assim. Aí você imagina, um jovem que quando você disse que ele morou com você, ele começou a fazer atos contra si mesmo, para liberar dor, talvez por não se aceitar, né? Por ver que não era a sua escolha afetiva não era igual à maioria, então talvez pelo medo do preconceito a não se aceitar, começou a se cortar, aliado a isso uma predisposição à depressão, porque vindo do preconceito não poder se aceitar, mais a depressão e essa predisposição, é, e todos esses fatores somados levaram ele a praticamente explodir, né? Procurar outros caminhos, outras formas de se aliviar. E o que levou, que eu acho que podem ter levado ele à droga. Não por uma escolha assim fácil dele, mas por conta dessa falta dele de paz, né? De não aceitação e também da doença dele. Eu acho que é isso que levou ele, talvez hoje a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele está desaparecido porque quer voluntariamente, ou se ele está em surto, ou se está em algum local que ele não pode sair,
ou mesmo, infelizmente, falar se ele continua vivo. Você sabe disso, né? Temos que ser sinceros. A gente tenta colocar as imagens dele aqui ao máximo para que todos vejam a imagem dele, que tenham notícias. Vocês, por favor, família, que estão em São Paulo, que vão passar próximos aos locais que são mais conhecidos em São Paulo, né? Que é a Colândia e afins, e no entorno também de São José dos Campos, que possam ver essas imagens desse jovem. Ele pode estar mais barbudo, com cabelo maior, agora, já que se passaram um pouco mais de 90 dias do sumiço dele, mas as feições dele não vão mudar, sobrancelha, o olhar, nariz. Então, caso vocês vejam um jovem em alguma situação de vulnerabilidade, mandem a mensagem para a gente aqui, entre em contato. Existe o Portal Desaparecidos, uma rede social voltada exclusivamente para pessoas desaparecidas. Então vocês podem entrar lá, mesmo que vocês não conheçam o Décio, vocês podem ver outras pessoas lá. É uma rede social que ajuda muita gente, que graças a Deus muitas pessoas são encontradas por ali. O Portal Desaparecidos, que é o site, e outros órgãos também que ajudam. O próprio Décio está nessa rede social, então se quiserem colocar informações, se não quiserem colocar aqui no canal, podem colocar as informações nessa rede social, portaldesaparecidos.org, e que seja feita a melhor coisa para o Décio, que ele apareça, desejamos que ele apareça da melhor forma possível, e que ele esteja bem na medida do possível, e que ele possa retornar para sua família, para a mãe, para a irmã, porque uma situação dessa de não se ter notícias é a pior coisa que existe, não é, Doris? Isso. O Marconde, inclusive, assim, eu não digo que, eu não posso dizer que todo mundo da família foi contra ele, Não, porque teve muita gente que ajudou, assim, teve muita gente que ajudou ele, inclusive um tio meu, ele sempre ajudou muito ele. Ele pagou cursinho de inglês, tanto para mim quanto para ele, quando ele morava aqui na Bahia. E ele, antes de ir para São Paulo, esse meu tio, ele ia pagar uma faculdade de medicina para ele na Bolívia, já estava tudo certo. Só que aí ele foi para São Paulo, e aí quando ele voltou, tipo assim, ele passou as férias aqui, eu não me lembro se era no ano novo, isso faz, já tem mais de 5 anos isso. Ele aprontou, ele usou drogas e aí, tipo assim, aí já não deu mais, entendeu? E já não deu para botar ele na Bolívia, ia ser pior, entendeu? com certeza, não ter Mas, o assim, apoio familiar, estaria sozinho, ele já tem esse problema de depressão, num local totalmente diferente, que é totalmente distinto do que ele está acostumado, acho que seria realmente pior mesmo. A não ser que ele tivesse já em tratamento há muito tempo, estivesse abstinência há muito tempo, de utilização de drogas, pudesse ser, mas no meio de uma crise, no meio da utilização, mas realmente vocês fizeram certo em não enviá-lo para a Bolívia. Pelo menos é o que eu acho. E quando a gente fala de sim, preconceito da família, a gente não fala, a gente sabe que muitas pessoas sabem, entendem que a condição afetiva de cada um é uma escolha própria, mas tem outras pessoas também com a mente um pouco mais fechada, vamos dizer assim, que não aceitam a sim, escolha do outro, né? Porque não é a sua escolha, é a escolha do outro. Então, eu entendo quando você diz isso, não é toda a família, mas existem pessoas. E infelizmente, são essas pessoas que machucam a pessoa que sofre o preconceito, seja ele qual for. Preconceito sobre questão da afetividade, sobre raça, sobre credo. O preconceito machuca, né? Essa é a verdade. com certeza. Doris, quando você teve a informação que seu irmão tinha desaparecido, tá? Eu te pergunto sinceramente, o que que você achou que aconteceu? Nossa, Marconde, foi um choque, assim, tipo, eu fiquei sabendo uma semana depois que ele desapareceu. Foi uma prima minha que daqui da Bahia que chegou e falou: Você tá sabendo que Décio tá desaparecido? Eu falei: O quê? Tipo assim, eu fiquei sabendo uma semana depois, de noite, estava tendo uma festinha aqui em casa, né, com as pessoas da família, e aí eu recebi aquela notícia e pronto, desabou tudo. Eu fiquei assim, sem chão, tipo, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, por que que eu não falei mais com ele? Por que que eu não liguei para ele, dei mais conselho? Eu fiquei tentando entender, assim, se eu tinha culpa disso também, porque, assim, eu sendo irmã, tô longe,
e eu poderia ter feito alguma coisa, não sei, sabe? Eu poderia ter dado mais conselho, mas é uma coisa que não está no nosso controle, né? A gente não tem controle da vida da pessoa. Exatamente, Doris. Você não tem culpa de nada. Foram situações e escolhas que levaram ao desaparecimento do seu irmão. Mas sem a menor culpa sua, até porque você está em outro estado. Você tem também a sua família, seus filhos, seu marido, e é muito difícil você conseguir conciliar estando longe. Então você não tem culpa de absolutamente nada. Absolutamente nada. Não carrega esse peso porque ele não é seu. Pelo contrário, foi você que entrou em contato comigo, falando sobre o desaparecimento do seu irmão. É você que eu vejo nas redes sociais falando para tentar encontrar o seu irmão. Eu vejo que você está fazendo tudo, tudo para tentar encontrá-lo, tentar ajudá-lo. Eu vejo, e isso é notório. Uma pessoa que de bom caráter, de bom coração como você, que está tentando ajudar o seu irmão de todas as formas possíveis, mesmo estando à distância, movendo mundos, mídia, para que você consiga falar sobre o caso do desaparecimento do seu irmão, colocando as imagens dele. Você está sendo a melhor irmã possível. E onde quer que ele esteja, ele sabe disso, que você está sendo a melhor irmã possível, a melhor irmã que ele poderia ter. Não, não leva esse peso de culpa, não, tá bom? É, Marcondes, às vezes é porque a gente fica assim sem entender, entendeu? Aí fica assim, mas eu entendo que eu realmente não tenho culpa, entendeu? Mas eu fico assim às vezes me perguntando o que que eu deveria ter feito, se eu deveria ter dado mais conselhos, se eu tinha que ligar todos os dias, entendeu? Mas é como você falou, né? Tipo, eu não tenho filhos ainda, eu só tenho meu marido, né, e os meus gatos, que são como Ah, filhos, né? sim. Mas, Eu pensei que você tivesse filho, desculpa, mas se você quiser, eles virão um mas dia. pois é, mas assim, mesmo assim, a rotina, às vezes, quando você está distante, né, não dá para você. Eu falava com ele, ligava, mandava mensagem, mas eu não estava, digamos assim, todo dia no pé dele, entendeu? Todo dia ligando. Eu acho que se ele aparecesse hoje, eu não sei, eu ia tentar dar um jeito de estar todo dia no pé dele, nem que seja mandando uma mensagem, entendeu? Eu acho que o meu erro, assim, foi nisso, que às vezes eu não estava toda hora falando com ele, assim, todo dia, nem que seja à noite. Doris, é, até para a gente marcar aqui, para poder pedir ajuda das pessoas, que essa história chegue ao Décio e as pessoas que estão em torno dele, eu queria que você me contasse uma lembrança de infância que você tivesse que te marcou. Para a pessoa falar, olha, sua irmã está te procurando, ela contou isso. Uma coisa que se marcou de infância. Foram vocês dois. Uma coisa, uma lembrança. Eu, tipo assim, quando ele era criança, ele tinha muito medo de dormir sozinho. Cada um tinha seu quarto, né? E eu tinha um cachorrinho, Bruce, um pinchezinho que dormia comigo. E aí eu botava para dormir escondido comigo, né, no quarto. Aí Décio sempre ia lá pro quarto e queria também dormir lá. Aí botava um colchão no chão, aí, tipo, a gente pegava os colchões da cama, né, e botava no chão, dormia todo mundo junto ali. Eu, ele, o cachorrinho, porque ele tinha medo de dormir sozinho, ele tinha medo de luz apagada, ele tinha muitos medos, assim, e também uma coisa que era muito legal, assim, é que a gente, na infância, né, a gente fazia hambúrguer, comprava uns salgadinhos, uma Coca-Cola e ficava assistindo filmes, séries. Isso era legal, esse envolvimento, assim, sabe, de irmãos, assim, essa amizade de irmãos. Décio, uma pessoa que está próxima ao Décio, vejam as histórias, as lembranças da família e ajudem essa família a encontrar. Para Doris, o seu irmão, para a mãe, o seu filho, para os tios, o seu sobrinho. Precisamos ter notícias do Décio, sejam elas quais forem. Décio, se de alguma forma você ver essa entrevista, você souber, mande um contato, mesmo que avise a seus familiares, olha, eu estou bem, nesse momento eu não quero retornar para casa, olha, eu estou bem, eu preciso de ajuda para retornar para casa. A família, a sua família, precisa de informações suas.
Todo mundo praticamente parou a vida. A sua irmã Doris, que vive à sua procura, a sua mãe, que não está bem, que necessita de informações suas para continuar a vida. E todo mundo, família e amigos, compartilhem ao máximo essa live, essa entrevista, porque são as fotos do Décio para vocês possam reconhecê-lo, ou mesmo que outras pessoas possam reconhecê-lo e trazer notícias. Como eu disse, pode enviar notícias para aqui para a gente através de comentários, pode avisar a polícia, entrar em contato com o portal Desaparecidos. São inúmeros os jeitos que vocês podem falar, mesmo que seja de forma anônima. Mas o importante é sabermos o que aconteceu com o Décio e, principalmente, dar paz a essa família. Doris, eu agradeço muito sua confiança na gente. O que nós pudermos fazer aqui para ajudar, nesse caso, nós estamos realmente fazendo, enviando informações para outras mídias, avisando outros parceiros. Tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, tá? E se no próximo, daqui a um tempo, se não for encontrado o seu Décio, vamos refazer essa entrevista e vamos colocar sempre o seu rosto na mídia, para que as pessoas não esqueçam que existem pessoas desaparecidas, existem pessoas que precisam de ajuda e que estão ali à margem da sociedade. Então, é nosso trabalho, é nosso dever fazer uma corrente do bem, para que as pessoas possam contar uma com as outras, que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Depende de mim, depende da Doris, depende de você. Repasse, compartilhe, consiga informações. É o que a gente pede, encarecidamente. Doris, muito obrigado mesmo por confiar na gente. Obrigado, Marconde, por esse apoio que você está dando aí, porque realmente, assim, a gente como família não sabe mais o que fazer, porque a mãe dele não tem condições, né? Ela faz faxina e eu estou tentando, assim, mesmo de longe, a buscar nas redes sociais, as entrevistas, para poder alguém dizer onde ele está, porque realmente fica difícil quando uma pessoa some assim do nada, né? A gente não sabe. E eu acredito mesmo que porque ele nunca foi uma pessoa de sumir assim, sabe? É a primeira vez que isso aconteceu. Eu acredito mesmo que ou alguém tá com ele e não quer deixar ele voltar para casa, e se alguém tiver com ele, eu peço, por favor, se ele estiver devendo, se ele tiver com algum problema com você, por favor, devolve ele para a família, a gente resolve o problema, a gente tenta chegar num acordo, mas devolve ele, porque essa aflição é muito grande. E se você, Décio, estiver vendo essa entrevista e está desnorteado aí, conseguir ajuda de alguém para voltar para casa, volta, entre em contato, porque já tem 3 meses que a gente não sabe de nada, a gente não sabe se você está bem, se alguém já fez alguma coisa, entendeu? O pior é não saber se a pessoa está viva, se está morta. Exato. E eu também peço para as pessoas parem de julgar, parem, como eu vi comentários de entrevistas que eu dei, as pessoas chamando ele de nóia, parem de julgar, de dizer que ele é nóia, que isso, porque vocês não sabem o que é você ter um irmão, filho, um parente seu que, infelizmente, se envolveu nesse mundo da droga, e depressão é uma doença, ele começou com a depressão, entendeu? Ele foi diagnosticado com depressão forte, então, assim, parem de julgar ele e vamos acolher mais, vamos entender a família, entendeu? Até porque, Doris, a dependência química é considerada uma doença. Ele é considerado uma pessoa doente. Não é falta de caráter. Ele precisa de ajuda, ele não precisa de julgamentos nesse momento, entendeu? Exato. Exato, Doris. As pessoas têm que entender mais que o amor é o que melhora. O É isso. acolhimento, o sentimento de ajuda. Colocar o dedo sobre situações que você acha certo ou errado não ajudam ninguém. Pelo contrário, só trazem mais sofrimento a quem precisa de ajuda. Se não tem nada de bom a falar, não fale nada. O silêncio é a melhor coisa. Eu aprendi uma coisa: o silêncio
e o sorriso fazem muito. O silêncio te impede de brigas e discussões, e o sorriso acalma quem precisa. E também no nosso caso aqui, que pedimos informações, para sabermos onde está o Décio. Doris, fica com Deus. A gente vai falando fora. Obrigada por todo o apoio aí. Obrigada por tudo mesmo. Não, aqui a gente está aqui para isso. Nosso trabalho é esse, é tentar ajudar o maior número de pessoas possível e continuar essa corrente do bem. Seja ela por mim, por você e por todas as pessoas que estão nos assistindo e ajudando. Porque no mundo existem pessoas boas. Quer dizer, a maioria é boa. Mas tem umas peças aí que atrapalham a nossa vida. Obrigado, Doris. Fica com Deus, tá? Obrigada a vocês também. Fica com Deus. E é isso, gente. Uma entrevista com a irmã do Décio, a Doris, que necessita de informações. Toda a família precisa. E você, Décio? Se conseguir ver essa entrevista, avise alguém. A família irá te buscar onde for. E se você souber onde está o Décio, também avise. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.